Graça e paz aos amados seguidores do canal e a todos que veem os meus vídeos. Eu estarei fazendo uma série de vídeos intitulada Refutando o Pré-Tribulacionismo e estarei tratando ponto por ponto do pré-tribulacionismo, usando os textos, as suas pressuposições e fazendo a refutação com base na Bíblia Sagrada. Quero dizer de antemão que ser pré ou ser pós-tribulacionista não vai influenciar na nossa vida com Deus, diga-se de passagem, tá? Mas a título de esclarecimento do que a palavra de Deus verdadeiramente diz. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou estar tratando do primeiro ponto. O arrebatamento da igreja será invisível? A vinda de Cristo será invisível para arrebatar a igreja? Eu não vou estar tratando primeira fase e segunda fase. O próximo vídeo serão as duas fases, ou seja, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja se dará em duas fases, ou a vinda de Cristo se dará em duas fases, uma para arrebatar secretamente a igreja, outra para destruir o anticristo e implantar o reino milenar. Isso será o próximo vídeo. Então nesse eu estarei tratando unicamente do ponto: será invisível o arrebatamento da igreja? Ok? Eu peguei aqui alguns pontos e vamos a eles. Primeiro ponto para a vinda de Cristo invisível, defendido pelos pré-tribulacionistas. Eles usam a palavra parousia. Parousia significa vinda ou presença. Eles usam 1 Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios 15, 23 e 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 15. Vamos ver o que nos diz esses textos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Vamos lá? Vamos ver se parousia realmente significa invisível. Eu tenho aqui, 1 de Paulo aos Coríntios, 15, 23. Recastos de entorridio tagmati. Ou seja, cada um pela própria ordem. Aparche Christos, as primícias, Cristo. Epeta roito Cristo, depois os de Cristo. Ente parousia autu, na sua parousia, ou na parousia sua. En parousia autu. Ente parousia autu. Observe, está falando aqui da ressurreição, que ela vai acontecer pela ordem. Primeiro Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Que palavra é usada? Parousia. Entes parousia autu. Na parousia dele, na vinda dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, vai dizer assim. Olha o texto. Tutugar remilegomin en logo quirio. Isto, pois, nós dizemos pela palavra do Senhor. Roti remeis que nós, roidontes, os vivos, roi perileipomenoi, os que ficarmos, estem parousiam tu quirio, para a vida do Senhor, o me ftassomentus coimetentas, ou seja, de maneira alguma precederemos os que dormem. Mas qual é a palavra usada aqui? Parousia, ou parousia, os que ficarmos para a sua parousia. Parousia, que aparece no caso acusativo. Agora a questão é, em ambos esses textos, parousia está dizendo que significa uma vinda invisível? Não. Até porque o objetivo dos textos não é mostrar que a vinda é invisível. Mas o objetivo de ambos os textos é falar da ordem da ressurreição.
Esse é o objetivo, esse é o foco. A ressurreição vai acontecer aqui em 1 Coríntios 15, 23, pela ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, antes parousia autu, ou seja, na sua vinda, na sua parousia. E o texto aqui, nós os que ficarmos vivos não precederemos os que dormem. Os que ficarmos vivos, quando? Para a sua parousia, ou seja, para a vinda de Jesus. Então o objetivo é explicar a ressurreição, que se dará em ordem. E não falar que parousia é visível e invisível. Ok. Então, o que devemos saber para definir se parousia refere-se de fato a uma vinda invisível? Vamos lá. Primeiro ponto. Olha a contradição. Quando você pega 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses 3, 13. Esse texto é usado pelo pré-tribulacionismo para falar da segunda fase da volta de Cristo. Ó. Reisto esterixais rimontas cartias, assim estejais os vossos corações, amentos en raciocine, confirmados em santidade, em prostentu teu, na presença de Deus, Cai Patrós e Pai Remo nosso, na presença de Deus e nosso Pai, em te parousia tu queriu Remo, na vinda de nosso Senhor Jesus, Jesus, metapanto tom ragio autu, ou seja, metapanto com todos, tom os ragiam autu, os seus santos, na vinda do Senhor com todos os seus santos. Observe que Jesus vem com todos os seus santos, segundo o pré-tribulacionismo, na segunda fase. Aqui ele já vem com os santos. Lembra aquela ideia lá? Que na primeira fase ele vem para os santos, na segunda com os santos, que nós vamos tratar isso no segundo vídeo. Lembra disso? Ok. Aqui está dizendo que ele vem com todos os seus santos. Mas ele vem com todos os seus santos em quê? Quando? Em te parousia tu queriu remunheçu. Ou seja, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que ele vem com todos os seus santos e a palavra usada para essa vida é parousia, que o próprio pré-tribulacionismo diz que aqui, 1 Tessalonicenses 3,13 é uma referência à segunda fase. Mas a palavra que aparece aqui é parousia. Ok. Vamos pegar 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Parousia, eu estou tratando parousia. Será se parousia se refere à vinda invisível? Vamos lá. Versículo 8. Kaitot, e então, apocaliptesetai, será revelado ho anomos, o iníquo, né, ou sem lei, nomos lei, o prefixo alfa, prefixo de negação, não lei, sem lei. Então será revelado o homem sem lei, ou o sem lei, ou o iníquo, ou o homem da iniquidade. Ho Kyrios, o qual o Senhor Jesus, aneleitou pneumatitu estomatus autu, o matará pelo espírito ou pelo sopro da boca sua, caicatarguessei e o aniquilará ou destruirá. Te epifaneia tes parousias autu, ou seja, pela manifestação da vinda sua. Manifestação da sua vinda. Quando? Epifaneia, tes parousias, aparece aqui parousias no caso genitivo. Quando isso vai acontecer? O Senhor Jesus vai vir matar o anticristo pela manifestação da sua parousias, da sua vinda. Olha a parousia aqui aparecendo, 2 Tessalonicenses 2,8. 2 Tessalonicenses 2,8, parousias aparecendo para a destruição do anticristo. A pergunta é, senhores, parousia é invisível? Eu nem estou falando aqui de primeira e segunda fase, isso vai ser no segundo vídeo. Mas aqui parousia, ele vem com todos os seus santos em sua parousia, em tes parousias autu, e ele vem matar o anticristo em tes parousias autu. Ou seja, pela manifestação da sua vinda. Da sua parousias, aqui, genitivo, parousia, aqui, acusativo. Ok.
Então, qual o problema, Ferreira? O problema é simples. É que parousia nunca significou e nunca significará invisibilidade. O que significa parousia? Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos pegar aqui, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Olha o que a igreja aos Coríntios diziam acerca de Paulo. Veja bem. Hot, porque Rai epistolai, as epístolas ou as cartas, men, verdadeiramente, fecim, dizem, bareia e cai eshirai, ou seja, é forte e é repressiva e é realmente dura. Redé, mas parousia tus sômatos, a presença do corpo, astenês, ou seja, é fraca. Preste bem atenção. As epístolas, tas episteiai, as epístolas, tas epistolai, perdão, episteia seria enviar, desculpe-me. Mas as epístolas suas são veementes e fortes. Mas a presença do corpo, e que presença do corpo é essa usada aqui? Parousia tu sômatos, é fraca. Ora, o que eles estão dizendo? Quando Paulo está longe escrevendo, as cartas dele são veementes e fortes. Desculpe-me, mas quando ele está presente, a presença dele é fraca. E qual é a palavra usada para presença? Parousia. Mostrando que parousia é algo físico, presente, visível, objetivo e não invisível. É tanto que Paulo vai dizer em um outro texto, Filipenses também, diz, amados, assim como vocês me obedecem na ausência, obedeça também na presença. E ele vai usar parousia. Ten parousia, ou seja, na presença, na minha presença. Então, primeiro ponto, parousia não significa invisibilidade em ocasião alguma em texto nenhum. Segundo ponto, defendido pelos pré-tribulacionistas. Segundo ponto. Nas nuvens, o Senhor, ele virá nas nuvens. E se ele vem nas nuvens, 1 Tessalonicenses 4,17, dizem eles que ele vem nas nuvens de forma invisível. Será se isso procede? 1 Tessalonicenses 4,17. Vamos ao texto? Vamos. Epeita remeis, depois nós, roitzontas, os vivos, roi perilei pomenoi, os que ficarmos, Roma sim autois, juntamente com eles, arpaguessômeta en nefelais, seremos arrebatados nas nuvens, apante-se tu quirio eis a ira. Ou seja, seremos arrebatados nas nuvens e iremos encontrar o Senhor nos ares. Aqui está dizendo que nós seremos arrebatados em quê? Nas nuvens. Ok. Mas está dizendo que é invisível? Não. Você vai dizer, Ferreira, mas está dizendo que é visível também? Não. Então o que eu preciso saber? Eu não posso pegar um texto e dizer que aquele texto diz o que não diz. Então o que eu preciso? Mostrar Jesus Cristo vindo nas nuvens. É pegar um texto dele vindo nas nuvens que defina se é visível ou invisível. Se eu fizer isso, aí eu vou entender 1 Tessalonicenses 4,17 sem contradizer o texto. Ok? Ok. Vamos ver, então, Jesus vindo nas nuvens. Outro texto que fala ele vindo nas nuvens. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olha aqui. E do
herketai metatonephelon, ou seja, eis que vem com as nuvens, kai opsetai auton pas oftalmos, ou seja, e o verá, ou e o verão todos os olhos. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. O verá como? Vindo com as nuvens. Como é que ele vem em 1 Tessalonicenses 4,17? Com as nuvens. Em Apocalipse 1,7, com as nuvens. E o que acontece aqui? Todo olho o verá. Alguém vai dizer, não, mas isso é na segunda fase. Não, o texto, eu não estou tratando de fase, estou mostrando ele vindo nas nuvens. E primeiro, nem esse texto aqui diz que é a primeira fase, nem esse aqui diz que é a segunda. Não, nenhum dos, só diz que ele vem nas nuvens, mas não diz se é a primeira ou a segunda fase. Mas eu vou tratar isso aqui no segundo vídeo, ok? Mas aqui diz que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Mas não, mas na segunda fase ele vem sobre o Monte das Oliveiras. Não, a Bíblia não diz isso. Não. Uma coisa é vir, outra coisa é estar. A Bíblia diz que ele vem nas nuvens em todos os textos que falam de sua vinda. O que vai dizer lá em Zacarias 14 é que naquele dia, que dia? Quando ele vier nas nuvens, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Estar é diferente de vir. Por favor, me ajudem. Mas vamos tratar isso no segundo vídeo, ok? Vamos pegar um outro texto? Vamos pegar Mateus, capítulo 24, versículo 30. Mateus, capítulo 24, versículo de número 30. Olha o que diz o texto. Mateus 24, 30. Kai tot, e então, fanesetai, to semeiam tu huyutu antropo, então aparecerá o sinal do Filho do Homem em Urano, nos céus. Kai tot, e todos copsontai passai, e todos lamentarão, e então se lamentarão, passai rai, filai tesgues, todas as tribos da terra. Cai o quê? Olha aqui. Robson taiton ruion tu antropo, então verão o Filho do Homem, ecomeno epiton nefelon tu urano. Então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Metadinâmeos caidotes polés, com poder e com grande glória. Então, ele vem nas nuvens e todo olho verá. Ele vem nas nuvens e todo olho verá. Ele vem nas nuvens, todo olho verá. Isso é harmonia textual. Isso é interpretação textual. Bíblia conferindo Bíblia. Então, segundo ponto. Vinda de Jesus nas nuvens não é também invisível. Vamos ao terceiro ponto? Vamos lá? Terceiro ponto. O que é que eu anotei aqui no terceiro ponto? Abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos. 1 de Paulo aos Coríntios 15, 52. Vamos ao texto? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Vamos lá. Ok. Ó o que diz o texto. Em átomo, ou seja, em um momento. Em rite oftalmu, ou seja, num abrir e fechar de olhos. Ente esrate salpinki, ou seja, a última trombeta salpicei, soar, tocar. Salpicegar, porque tocará, cai, roinecro e os mortos, egertesontai, ressuscitarão, tartoi, ou seja, incorruptíveis, cai rimeis, aleguessômeta, ou seja, nós seremos transformados. Então, o texto está dizendo no abrir
e fechar de olhos. Mas o que é que o texto está dizendo aqui que vai acontecer no abrir e fechar de olhos? O arrebatamento? Não. A transformação do misteria remilego. Eis que um mistério eu digo a vocês, dormiremos, antes de alaguessômetra, mas todos seremos pequena partícula de tempo, que átomo era a menor partícula daquela época, hoje já se sabe que o átomo se subdivide. Mas o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é a transformação do corpo e não o arrebatamento em si. A transformação do corpo é um ato que se dará durante o arrebatamento. Essa transformação é no abrir e fechar de olhos. Agora, veja bem, se esse abrir e fechar de olhos fosse para o arrebatamento em si, olha o problema que seria quando nós lêssemos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Ó, o que o texto vai dizer? Roteautos roquírios, porque o Senhor em Queleus mati. Fecha só o celular aqui, senão não enxergo. Ok? Porque o Senhor em Queleus mati, ou seja, em ouvindo a ordem, en foné arcangelo, e a voz do arcanjo cai em salpingue teu, e a trombeta de Deus catabecetai aporanu, descerá do céu, cai roi necro em Cristo, e os mortos em Cristo anistessontai, ressuscitarão proton, restarão primeiro. Epeita remeis roi tzontes, roi paralipomenoi, depois nós os vivos, os que ficarmos, juntamente com eles, seremos arrebatados. Nós temos aqui dois advérbios de tempo. Proto, primeiro, epeitai, segundo. Olha o que vai acontecer, isso é no arrebatamento. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, ressuscitarão primeiro, então um abrir e fechar de olhos já aconteceu aí. Depois, os vivos serão arrebatados. Então outro abrir e piscar de olhos já vai acontecer aí. Está vendo o problema? Então tem que ser dois abrires e piscares de olhos. Um, para os mortos ressuscitarem incorruptíveis. Outro, para nós sermos transformados. Mas não precisa. É que 1 Coríntios 15, 52 não está falando do arrebatamento em si, mas única e exclusivamente do ato da transformação dos corpos. Esse ato da transformação dos corpos se dará em um abrir e piscar de olhos, mas o arrebatamento no todo não será no abrir e piscar de olhos. Ok? Ok. Vamos para mais um ponto. Mais um ponto. Quarto ponto. Como relâmpago. Mateus 24, verso 27. O pré-tribulacionista, ele vai dizer que a vinda de Jesus se dará como um relâmpago. Derrubei aqui apanhar aqui. E eles fazem a seguinte pergunta: como é que acontece o relâmpago? Rápido. Ninguém o vê. Gente, será que é isso que Jesus está falando em Mateus, capítulo 24, versículo 27? Será que Jesus está pegando ali a rapidez do relâmpago para falar da rapidez da sua vinda? Ou ele está pegando um outro exemplo que o relâmpago também pode oferecer? Vamos ver? Vamos ver o texto? Vamos. Ó, o verso 27 começa com a conjunção coordenativa explicativa. Rosper, assim, gar. Por quê? Porque assim, a conjunção está aqui, ó. Porque assim. Eu tenho aqui assim, um advérbio de modo, e tem a conjunção coordenativa explicativa gar. Por quê? Porque assim, extrape, ou seja, porque assim como relâmpago, exercetai,
anatolum kai fainetai reos dismo, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, rutos estai, assim será, reparucia tu ruiu tu antropo, assim será a vinda do Filho do Homem. Ok, mas por que Jesus começa o texto com uma conjunção coordenativa explicativa? É simples, você tem que ler o verso 26 para você entender. Ó, Eau eipussirimi, porque se diz que está no deserto, me exeuteti, não saiais. Ridois tois tameias, eis que está nas partes mais interiores da casa, me pisteuceti, não creiais. Por que, Jesus? Rospergar, porque assim astrapei, porque assim como o relâmpago, exercetai, sai, anatolum, do oriente, cai faineitai, e aparece reos diomum, ou seja, até o ocidente, utos estai re parusia tu ruiu tu teu. Assim será a vinda do Filho do Homem. Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Se alguém disser a vocês, o Cristo está lá no deserto, você está vendo? Não, não estou vendo não. Mas estão dizendo que está lá. Não saiam. Eis que ele está no interior da casa, você está vendo? Não, vem cá ver, ele está no interior da casa. Não acredite. Por que, Jesus? Porque como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, se mostra. Assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, não precisa ninguém dizer, vem ver que ele está aqui, ali, o acolá, não, todo mundo vai ver. Então o relâmpago é usado para mostrar a visibilidade da vinda e não invisibilidade. Ok? Ok. Vamos pegar um outro ponto. Quinto ponto. Como ladrão. Mas Jesus virá como ladrão. E como é que vem o ladrão? O ladrão, quando vem, ninguém consegue vê-lo. Então o mundo não vai ver. Não, porque ele disse que ladrão, quando vem, ninguém consegue ver. Existem casos de furto, casos de assalto, de roubo. Mas existem alguns furtos que a palavra furto não aparece na Bíblia. Não aparece, aparece arpados, que eu vou já tratar arpados aqui. Então ele vem como ladrão, mas vem como ladrão para quem? Ele vem como ladrão para o mundo. Ele não vem como ladrão para a igreja. A parábola das 10 virgens, tanto as loucas como as prudentes, ouviram a voz do noivo. Todas elas viram. Mas as que estavam preparadas entraram, as que não estavam perderam a oportunidade. Então ele vem, olha o que Jesus disse. Acautelai-vos que os vossos corações não vos enchais de embriaguez, para que aquele dia não vos pegue de surpresa, porque virá como um laço, como um ladrão sobre todos os que habitam sobre a terra. Ora, virão como ladrão, mas para vocês não. Para vocês ele não vai vir como surpresa. Amado, eu digo assim, queridos, eu vou embora, mas eu volto ao seminário. Vou falar aqui do curso que eu leciono, o curso de grego e exegese do Novo Testamento. Mas eu volto ao curso e não sei que dia eu volto. Mas eu vou voltar. E vocês vigiem para que vocês não sejam pegos de surpresa. Eu vou dar um sinal. Qual é o sinal? Um telefonema para um de vocês. Ok. Então eu dei o sinal. Quem ficou sabendo do telefonema vai estar vigiando. E quem não está sabendo não vai estar vigiando. Então eu vou vir no mesmo dia para ambas as pessoas. Quem está vigiando vai para a aula e quem não está vigiando não vai para a aula. Agora, não tem sentido eu dizer, vocês vigiem para que eu não pegue vocês de surpresa, se vocês não estão mais aqui. Se eu já tirei vocês do curso, do seminário. Vigiai para que não sejais pegos de surpresa, só cabe se a pessoa que está esperando aquele dia inesperado. Estão esperando o mesmo momento. Inesperado para quem não está vigiando e esperado para quem está. Não tinha nenhuma noção. Jesus dizer, olha, eu vou arrebatar vocês antes, mas vocês vigiem para que aquele dia não pegue vocês de surpresa. Olha, como Jesus, nós não vamos estar aqui. Entende o mistério? Então, ele vem como ladrão para o mundo. Agora, o último ponto, vou apagar aqui.
Harpazo. Harpazo. O harpazo. Harpazo. Ok? Que é a palavra usada para arrebatamento. Ok? Harpazo, presente do indicativo ativo, eu arrebato. Ok? Eles vão dizer que harpazo significa tirar secretamente, sem que ninguém o veja. Gente, não é isso o que nós encontramos no texto bíblico. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz que nós seremos arrebatados. Agora, arrebatar, harpazo, significa invisível? Velocíssimo? Não necessariamente. Vamos pegar alguns exemplos bíblicos? Vamos. Evangelho de São João. Capítulo 10. Versículo 12. Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 12. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Isso é Jesus, o próprio Jesus falando. Ho mistotos, ou seja, mais um assalariado, né, ou mercenário. Kai uk ho poimen, o que não é pastor. O uk estenta probata idia, de quem as ovelhas não pertencem. Teorei ton lico ercômeno, ou seja, vê o lobo vindo, cai afia-se, tá próbata e abandona as ovelhas, cai felguei e foge. Cai rolicos e o lobo arpadzei altar, cai escorpidzei. Ou seja, e o lobo arrebata e as destrói. Prestem atenção, queridos. Prestem atenção. O que Jesus está dizendo aqui? O mercenário que não é pastor, ele vê o lobo vir fazer o quê? Arrebatar as ovelhas. Ele vê. Ora, arrebatem. Secreto não. O cara está vendo. Ele está vendo. Vê. Poxa, lá foi um lobo arrebatar. Vou fugir, vou cair fora. Jesus disse que como pode... Deixa eu pegar aqui Mateus 12, 29. Para eu concluir o vídeo. Mateus 12, 29. Olha o que. Olha, eu vou pegar o próprio Jesus aqui, ó.